Na contabilidade, quando você entra na faculdade, você tem duas opções. Ou você vai para um escritório contábil, ou você vai para uma empresa de auditoria e consultoria. Nosso maior desafio, principalmente do ano passado, como primeiro ano, né, de romper essa bolha, de não ter só a preocupação do operacional. A gente busca muito e valoriza muito essa proximidade com os nossos clientes, porque a gente entende que a gente precisa ser um parceiro, a gente não quer ser um apurador de guia. Eles mandam mensagem para mim: Fernando, é muito difícil ser gerente. A visão do empresário brasileiro é que a contabilidade está ali para gerar guia para ele. Porque a contabilidade, no final, é o funil de toda a empresa, né? Porque vem tudo ali, vem custo, vem fornecedor, vem pagamento. E tudo se concentra ali. Se a pessoa pega o produto que ela comprou por 1 e acha que vender por 2, ela tá no lucro. Esquece. Negócios que têm uma margem muito apertada, dificilmente o simples ou o presumido vai valer a pena. Salve, galera, bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Olha quem tá do meu lado aqui, hein? Que novidade. Do lado do Jean Dunkel. E você que tá vendo a gente, mais de metade das pessoas que assistem o Pausa não são inscritas no canal. Então se inscreve no canal agora, já pega, ativa o sininho das notificações, deixa o seu comentário pro Marlon e o Fernando poderem responder pra gente. E se você quiser, deixa o like também, né? Já curte aí, que seus amigos vão receber o vídeo. É isso aí, conversa tá bacana demais. Como vocês não estão apertando os botões certos, eu vou fazer o que a gente fez no começo. Vou mandar o Vitor na tua casa para fazer isso. Daí você vai ver se você não faz. 5 minutos de Vitor, você nunca mais vai deixar de seguir ninguém. A hora que falar, segue, você segue, para evitar que isso aconteça. Meninos, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer ter vocês aqui. Estradinha rápida, né? Ribeirão Franco é em casa, né? Não tem muito problema. Falei, né? Nem viagem. Fez uma boa viagem, você tá de sacanagem, né? Tem bairro aqui que você gasta mais tempo. Você leva mais tempo, é verdade. Mas prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado por receber a gente. Imagina. Cara, vamos lá. Falar um pouco sobre a Verity. Eu acho que antes de falar sobre Verity, eu queria... Aí tem que escolher quem é o primeiro a responder, porque foi mais fácil pro segundo, né, Jean? Mas eu queria... Vamos lá, Marlon. Pronto, foi. Conta pra mim. O que é o teu caminho até chegar até a Verity? Quem é o Marlon? Da onde veio? Por onde passou para chegar até esse momento? Cara, o Marlon, ele começou a trabalhar na área contábil em 2011, né, com 17 anos na época. Entrei num grupo familiar, tinha uma transportadora, um posto de combustível, uma revendedora de pneu Michelin. E fiquei quase 5 anos dentro desse grupo. Terminei lá já como contador responsável do posto e da revendedora Michelin. E de lá entrei na BDO. Né? Fui pro ramo da auditoria, dei alguns passos atrás na carreira para mudar realmente de área. Passei mais 7 anos na BDO, cheguei até o cargo de supervisão. Foi onde eu conheci o Fernando, tive essa grande felicidade de conhecer esse rapaz. Você tá vendo como que trata as pessoas? É assim que se trata o sócio? sócio? É assim que se trata o sócio. É assim que trata o sócio, aprendeu, né? Mas enfim, o Fernando já me quebrou muito galho enquanto BDO, umas programação ferrada que eu não tinha quem me salvar, o Fernando ia lá. E da BDO eu fui para o Mato Grosso, passei 2 anos em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso, 200 km de Cuiabá, lá no grupo Bom Jesus. Lá eu fui coordenador contábil, um grupo enorme, hoje eu 3º maior produtor em área produzida do Brasil. É agro, né? Eles são gigantes, né? São. Se eu não me engano, eles só ficam atrás da SLC e da Bom Futuro, né? Então, eles são animais. O pessoal lá é gigantesco. E em 2024, nos reunimos novamente para fundar a Verity e seguir o nosso caminho empresarial. Mas você é de Ribeirão? Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E você foi para Ribeirão por causa do agro? Por causa do Fernando. Só para estar perto do Fernando. Que é isso? É nessa hora que a produção sobe os coraçõezinhos. Tá vendo? Foi uma decisão estratégica nossa, na nossa visão muito acertada. E como o Fernando já morava aqui há algum tempo, então a gente optou por Ribeirão. Bacana. Sensacional. Cara, da minha parte, fala assim, como eu caí eu faço a parte de tributos, né? Como cair nisso? Ninguém escolhe mexer com tributos no Brasil, né? Não é sexy, né? Não, de forma alguma. Ninguém quer isso. Mas eu lembro, na verdade, assim, eu comecei com matemática, eu passei em matemática na USP, porque eu queria ir para a financeira. Comecei o curso, aí eu transferi para economia. E aí eu notei que a economia restringia muito a área de atuação. Porque economia é difícil você ver vagas para economista, né? Você vê mais assim, né? Pontos muito específicos. E aí eu pensei, eu preciso de alguma coisa mais prática que eu possa, né, ter um mercado maior. E aí eu fui para a contabilidade. E na contabilidade, quando você entra na faculdade, você tem duas opções. Ou você vai para um escritório contábil, ou você vai para uma empresa de auditoria e consultoria. E eu comecei a procurar auditoria e consultoria, só que assim, sabia o que fazia? Minimamente, nem fazia ideia, né? E eu sabia que tinha aquele papo de que a auditoria viajava muito.
E eu tinha 2 opções, ou auditoria ou consultoria tributária. Eu falei, talvez eu não queira viajar muito, eu vou colocar consultoria tributária. Aí você me fala assim, você sabia o que era consultoria tributária? Não sabia nada de impostos. Nada também. Isso 14 anos atrás. Coloquei consultoria e passei em uma empresa lá de Ribeirão, regional, e comecei ali como consultor tributário, fui até encarregado. Depois eu fui para a BDO, que foi onde eu conheci o Marlon. Fiquei mais 4 anos. Também como gerente, atendendo todo o interior de São Paulo, Mato Grosso, Campo Grande, Cuiabá. E depois eu fui para a PwC como gerente de tributos indiretos também, mas no escritório de São Paulo. Que aí a gente viu, que aí eu passei a ver muito mais consultoria tributária a nível internacional, grandes empresas, grandes grupos, planejamento estratégico, esse tipo de coisa, né? Foi quando retomamos o contato com o Marlon, porque a gente havia, né, quando a gente saiu da BDO, os dois acabaram ficando mais um contato muito mais difícil. Perdeu um pouco o contato. É o dia a dia, né? A gente falou, Marlon, cara, a gente tem esse negócio, sempre tem uma vontade de você empreender, né? Você não tá... dificilmente fica naquela, eu quero ficar aqui para sempre. Você tem aquela vontade de ter um negócio próprio e atender da sua maneira, que eu acho que era a grande questão com os nossos clientes, né? A gente via algumas questões pelas limitações do trabalho de auditoria ou de consultoria, como atender os clientes. A gente quis ser muito próximo deles, né? Então, vamos tentar fazer do nosso jeito, vamos explorar, a gente já tem alguns contatos e tudo mais. Foi aí que a gente resolveu montar a Verity. E lá em Ribeirão foi justamente estratégico pela questão de mão de obra qualificada, ponto como sendo do agronegócio, Ribeirão Preto, esse tipo de coisa. E desde então, já estamos nesse caminho aí, né? De quase 2 anos já juntos e completamos o primeiro ano agora, né? E está sendo muito interessante porque você sai daquela visão operacional e agora é dia a dia de empresa, né? Cuidar dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, da nossa burocracia, que tem também. Mas é bem interessante, é bem diferente, na verdade, né? Show, é bacana se trazer, porque eu acho que esse é o maior impacto de quem começa a empreender. É você entender a hora de sair da operação, a hora de sair do balcão para ir para a gestão. E essa é uma grande você não dificuldade. pensar no estratégico do teu negócio, ele não vai funcionar. Sim. Falei isso para você há um bom tempo atrás. Um bom tempo Um bom tempo atrás. E falo até hoje para todos os clientes. Cara. Alguns anos já que eu não tenho. Eu não tenho o software de design, eu não tenho no meu computador. Eu estava numa reunião, até antes de gravar o nosso episódio do Pausa agora, eu estava numa reunião, uma empresa nova, tal, tem que fazer a marca. Falei, eu não sou a pessoa para fazer. Mas você não é um designer? Sou. Mas eu não faço isso Mas há hoje eu nem atuo com muitos isso. anos. Exato. Eu prefiro ter alguém muito melhor que eu para executar, porque o que eu preciso empregar aqui é a minha metodologia. Sim, E talvez essa é a maior diferença. E esse acho que foi o nosso maior desafio, principalmente do ano passado, como primeiro ano, né? De romper essa bolha, de sair de não ter só a preocupação do operacional. Porque se falar de contabilidade, tranquilo, a gente fala Operacional a gente o adora, dia né? todo. É o que E a é gente isso, sempre fez. isso que é legal. A operação Aí é uma agora- paixão. A gestão é uma obrigação. Aí agora, realmente a gente virar essa chave, não pensar... Pensa no operacional, mas pensar também em contratação, em RH, em gestão de benefício. É estratégico. Putz, Você E é pensa na interessante estratégia. que, assim, todas as pessoas que trabalharam comigo, como meus sêniors ou meus assistentes, que hoje estão em cargos de gestão, eles mandam mensagem para mim, Fernando, é muito difícil ser gerente. Porque quando você vira gerente, que entra a gestão de pessoas, né? Porque tem equipe fazendo por você e agora você tem que cuidar deles. Fala assim, eu gostava de preencher planilha, de fazer a apuração. Fala, não, mas agora você tem que cuidar das pessoas. E essa é a grande dificuldade, porque lidar com pessoas é diferente de lidar com planilhas, né? Total. Então, é aí que entra... Mas é um crescimento, de toda forma. E aí tem que ter um grande cuidado também, porque a gente vê muita gente que é muito boa na operação. Então, às vezes você pega o melhor vendedor e faz com que ele seja um gerente. Acabou, você perdeu, você não tem mais Exato. vendedor nem gerente. Se o cara não tiver aptidão, se o cara não tiver um desenvolvimento como líder, não souber lidar com gente, não souber lidar com as tarefas que fazem parte da gestão, da gerência, esse cara ele vai desanimar, né? Ele brocha no meio do caminho e fala, pô, negócio chato. Eu gostava era de vender. Sim. Né? E aí você perde um bom vendedor e não tem um gerente. E você Nem tem- bom. Perdeu das duas pontas, você Acabou, perdeu. Você perdeu dos dois lados. Tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente, quando define ir para a gestão, tem que pensar nisso também. Sim. Porque às vezes a sua grande paixão é ser operacional. Né? Então, ali, e funciona, e tá tudo certo, cara. Porque Faz assim, parte. fica um romantismo enorme em cima de você tem que ser empreendedor. Não, você não tem que ser empreendedor. Quem é empreendedor tem que cumprir o papel. Agora, tem um cara que nasceu para ser operação mesmo, e tá tudo certo, cara. Se não fosse assim, a gente não funcionava, né? Cada um no seu lugar. Na Eu auditoria, lembro a gente- da Cidinha que você estava falando. A Cidinha era
quando eu trabalhei na Penalty, ela era a gestora do time de TI. Ela tinha uma equipe de TI, que era o nosso suporte técnico. E, cara, depois que ela entrou, não tinha computador com problema por mais de 30 minutos. Eu não sei o que ela fazia com a equipe deles. O cara vinha correndo para a sala para arrumar. Ela não sabia nem ligar o computador. Ela resolve. E o pessoal falava, cara, mas como que ela é gerente do TI? Eu falei, cara, ela está gerenciando a equipe. Ela montou métrica, estudou. Quem tem que saber operacionalizar o negócio são os caras ali. Os analistas lá que tem que botar pra funcionar. Show, E me cara. fala uma coisa, você está falando dos diferenciais e tal. Fala um para mim. Proximidade com o cliente. A gente tem busca muito e valoriza muito essa proximidade com os nossos clientes, porque a gente entende que a gente precisa ser um parceiro. A gente não quer ser um apurador de guia, que a gente sabe que existem muitos escritórios que se limitam a isso. Também respeito, cada um com a sua escolha. Mas a gente não quer ser somente isso. A gente é um escritório, a gente faz contabilidade, a gente faz fiscal, a gente faz todo o papel de um escritório também. Mas a gente quer dar algo a mais, que é essa proximidade, essa relação, entender o que o cliente realmente está precisando, qual que é a dor dele, como é que eu posso ajudar, se tem alguma coisa que talvez, não na parte do escritório, mas às vezes alguma outra parte de gestão que eu posso contribuir com ele. A gente tem muita vivência de auditoria e você pega muito, a sua gama fica muito ampla. Então, você olha controles internos, você olha contas a receber, contas a pagar, você olha faturamento, você vai olhando muito coisa. E aí você pode contribuir com o cara. Então, isso só acontece com a proximidade, porque senão ele também não vai se sentir confortável de se abrir com você. Então, essa proximidade é algo que a gente busca muito. E sabe que, por mais que nós, como consultoria ou escritório que seja, queremos implementar isso, é difícil colocar isso na cabeça do empresário brasileiro. Porque eu acho que desde antes, dos anos 80, a visão do empresário brasileiro é que contabilidade está ali para gerar guia para ele. Ele não entende o tanto de informação que pode ser extraída do número contábil, de dados. Hoje em dia tudo são dados, né? Então, colocar isso na cabeça e falar, olha, tenta olhar para esses números. Não é só fazer uma guia ou ter um balanço fechado que você vai lá e assina no final do mês. É entender o que você pode extrair de informação para melhorar a sua operação. Custo, fornecedor, ciclo de pagamento, tudo isso faz parte do que a gente trabalha também, mas às vezes o empresário parece ter um pouco de... Só aparece para o contador quando eu preciso resolver um problema com a receita, eu preciso abrir uma empresa nova, eu estou pagando muito imposto. Então, também mudar essa percepção que tem em relação à contabilidade, sair dessa mais para o lado consultivo e não tão reativo. Eu acho que isso tem muito a ver com o posicionamento que os contadores tiveram nos últimos anos. Exatamente. Né? É o que eu estava falando até antes da gente gravar aqui, a gente estava falando sobre isso. Né? Em contato com empreendedores, que é o que eu faço o dia inteiro, a visão que eles têm do contador é que ele é obrigado a ter um contador antes de qualquer coisa. Eu nem estou faturando, eu já preciso pagar um contador. Mal necessário. Só tem porque precisa. É compulsório, ou seja, é obrigação, eu tenho que ter. Eu sou obrigado a. Isso já começa ruim. Sim. Né? Já é uma relação estremecida, que começa, né? Eu não preciso, cara. Ele já quer pagar eu posso escolher o escritório, mas eu sou obrigado a ter um escritório. Também e aí quer vai fornecer o mínimo possível de informação para ter menos trabalho. Vou buscar o mais barato, não entendo qual que é a importância disso e vamos falar a real. Eu acho que tem que pensar dos dois lados. Por muito tempo, o próprio contador ficou muito confortável nisso. Quando eu entrei na faculdade... Cara, o cara tem que me contratar, então dane-se, ele vai ter que me contratar. Tanto faz o que eu ofereço para ele. Coloca um precinho pequeno, vou no volume... Aí veio um momento faço em uma que carteira isso muda. gigantesca e no fim estou tendo lucro. Veio o Simples, que eu acho que facilitou muito isso. Que de simples só ter um nome. Mas eu digo assim, a operação do Simples dentro da contabilidade, o cara consegue atender muita gente. Sim, Com certeza. Com uma equipe menor, ele atende muita gente. Então, assim, eu entendo, né, e vendo essas estruturas, a gente entende isso fica percebido, né? Eu acho que o grande desafio da contabilidade hoje é exatamente mostrar que não é assim. É mostrar esse valor, cara, que o contador ele é muito mais do que uma mera obrigação lá do começo. Precisa dele para começar direito, precisa dele para você fazer um bom contrato social, para você fazer o caminho correto e tua empresa ter uma base sólida. Mas precisa dele no andar também no negócio, para você estar atuando da forma correta. Para se manter nesse caminho. Para se manter nesse caminho. E a contabilidade, eu, como falei para vocês, atuo muito, conheço alguns escritórios, conheço escritório bastante, né, por dentro, assim. E eu vejo que a infinidade de serviços que são possíveis dentro de uma contabilidade. E o quanto a gente consegue gerar valor e quanto a gente consegue trazer solução para os clientes. A questão é como se posicionar e mostrar isso para o cliente hoje. Exato. E esse é um grande desafio que a gente sente também no dia a dia. Exato. E vocês vêm fazendo esse trabalho, né? Pelo que eu venho acompanhando, pelo que a gente tem conversado, ficou nítido esse foco de vocês de
da atuação consultiva, de trazer o cliente para o lado de vocês, de mostrar o quanto vocês podem ajudar o cliente a crescer, a se desenvolver também, Sim, né? justamente pelo nosso background de formação, né? Como eu vim da consultoria tributária, por exemplo. Então, eu pego a operação do cliente e falo, olha, tem como melhorar dentro da lei, obviamente. Vamos mudar alguma coisa. Vamos mudar o regime de tributação de um ano para o outro. Vamos ver cadastro de produto. Tem muito detalhe que você pega, porque às vezes do jeito que vem, assim, do jeito que veio, só continuam fazendo, sabe aquele negócio? Nunca ninguém foi questionar alguma coisa sobre se poderia mudar, se tinha alguma opção mais barata ou não. Simplesmente fica aquele fluxo, sempre foi feito assim, vamos continuar. Mas se a bomba está estourando, ninguém está olhando, né? Mas cadê meu lucro, por exemplo? Né? Seu lucro está no seu estoque. Você pega muito usado na troca, sabe? São muitos detalhes. Parcela em 10 vezes. Exato. Porque a contabilidade, no final, é o funil de toda a empresa, né? Porque vem tudo ali. Vem custo, vem fornecedor, vem pagamento. Né? E tudo se concentra ali. Perda, estoque, tá tudo ali. Depreciação. Quando você coloca a figura de um contador consultivo, ele consegue te falar, olha, você tem que melhorar outros setores. Obviamente, você pode gerar algum atrito com outros setores da empresa? Você gera. Mas se é justificável isso, que é para o melhor, para crescer a empresa, tem que ser feito, né? Sim. Uma análise equivocada dos números, ele traz muito prejuízo. A gente tem um caso de um cliente nosso, cara, ele é absurdamente gigantesco. Teve ano aí na 2022, 2023, chegou a faturar 800 milhões. Aí você pega uma DFC e não tem dinheiro. Não sobra dinheiro no caixa. O lucro está todo estocado, porque é negociação em troca de usados. No caso, é uma concessionária agrícola de máquinas agrícolas. Pega usado na troca, pega em grãos para receber na safra. E aí as contas não esperam, às vezes. Tá na rua, né? E às vezes os seus compromissos com a fábrica, com as máquinas que você comprou para poder revender, não vão esperar você receber na safra, não vão esperar você vender o usado. E aí isso prejudica. Porque às vezes você olha o DRE, começo, ele tá lindo, mas a DFC... Tá arrebentado. No começo, ele vai no jeitinho. É. Não, pega a soja, volta, põe a máquina, vai aqui, vai ali. Só que você não consegue escalar uma operação, na minha visão, dessa forma. Acontece com todo mundo, gente. Aconteceu comigo isso. No ano bom, você não percebe isso. Exato. A agência era do jeito que eu fazia. O Vitor vai lá e puxa o cara, vamos resolver o que precisa resolver, entendeu? Só que chega num momento que você começa a escalar, cara, ou eu preciso de alguém profissional para resolver essa parada aqui, ou vamos quebrar. Sim. Porque quanto maior é o seu giro, maior é a queda. E no ano bom você não percebe. Então isso Dinheiro aí, no ano que ele fez né? isso, que faturou 800 milhões e que não colocou dinheiro dentro do caixa, beleza, passou Tranquilo. bonito. Não passou dificuldade. Mas aí no ano seguinte, que as vendas já dão uma caída, a safra já não foi tão boa, já começa a repercutir. É bacana assim. Ontem eu estava dando uma aula de fluxo de caixa. E a gente estava falando exatamente sobre isso. Que às vezes o cara ele entra na onda do mercado. Como eu atuo muito com varejo, a questão do parcelamento é o que mais pega. Porque ou o cara parcela em até 10 no cartão, mas ele antecipa e perde aí não só a taxa do cartão, mas a taxa de antecipação. Talvez até a margem toda dele vai embora. Talvez não. A margem vai embora. Sim. Né? Só que o cara não faz a conta. Não é o problema de parcelar, não é o problema de antecipar. Não tem problema. Né? Desde que esteja no a preço. questão é, você consegue subsidiar a tua empresa do tamanho que são essas parcelas? Porque se eu parcelar em 10 vezes, eu vou pegar uma venda X e vou dividir em 10 parcelinhas. E aí eu preciso ter gás, fôlego para continuar tocando a empresa até que eu receba. Mas no volume a conta fecha. Avalia, porque se tiver um mês de baixa, de onde vai vir o dinheiro? Então, eu acho que a grande questão não é que não vai dar certo. Se o cara conseguir entender que o modelo de negócio dele é pegar usado, é trabalhar com recebimento futuro, beleza. Só que tem que ter capital para poder sustentar isso daí. Para manter a operação. Você tem? Tenho. Então, fechou. Não tem? Não entra na onda do mercado que você vai quebrar. Tem que é haver um planejamento. pesado, cara. Você pega um varejinho pequeno que faturei, sei lá, 1 milhão no ano, 1 milhão e 200 no ano, quase assim, com isso na rua. Para receber. É um negócio interessante, eu já até conversei isso com o Vitor. Às vezes a pessoa pega o produto que ela comprou por 1 e acha que vender por 2, ela está no lucro. Esquece. Sendo que... O jeito mais burro de Não, fazer você não precificação direito. é Estou com tanto, 100% cara. de margem. Sabe aquele Não negócio? existe, Não faz cara, sentido. você me mata. Você quer me matar e falar isso. Só pegar o produto, não tem conta nenhuma. Não, Você me mata quando fala isso, cara. Aí o cara vai lá e coloca a conta mas o cartão acontece de crédito também, dele no meio das contas da loja Não, pagar direto, assim, né? Vamos... Teve um cliente meu que colocou uma BMW X4 pro e-commerce dele pagar. É bom que Não dá lucro, não dá lucro. Eu falei, mas você tem o teu Prolabore. Eu vi a DRE. Eu pedi, porque eu falei, cara, é impossível. No volume de faturamento, por quanto que tem a fábrica junto. Então, assim, eu sei que é lucro de fábrica mais lucro de loja. É impossível a conta não fechar. Uma loja que tem um faturamento de 400, 500 mil reais por mês,
que tem um custo fixo baixo por estar atrelado a uma fábrica, no markup certo, não tem como não sobrar 15%, Controla os 20%. insumos de produção. Aí você começa a olhar e fala, não, eu que não sou da área consigo ver. Fala uma coisa, um negócio que me chamou a atenção. Você falou simples é simples só no nome. Por quê? Cara, porque ele vem com esse negócio assim, você gera uma guia e faz o recolhimento e fica tá sossegado, né? Mas assim, são tantos anexos, tantas faixas de faturamento, o tanto de funcionários que você tem também influencia, o seu segmento, que você fala assim... porque a ideia do simples inicialmente, eu imagino, pelo governo, é assim, olha, o próprio empresário poderia pegar, fazer sua apuração e mandar. Só que não é assim que funciona, porque justamente quando você começa a olhar a legislação do simples, você fala assim, tem fator R, tem anexo, mas qual que é o bendito fator fator R? R? Que absurdo, né? Exato. Então, assim, eu falo que o simples no nome é só para falar que existe um simples nacional, porque, de fato, óbvio, não dá tanto trabalho quanto uma empresa de lucro presumido, lucro real, beleza. Mas também não é como se diz que é gerar uma guia e pagar todo mês. Tem que ter um acompanhamento e tem muito, igual eu falei, cadastro de produto. Se a empresa vende um determinado tipo de produto, ela não precisa tributar ele dentro do Simples Nacional. E o Simples Nacional, como é automático, às vezes a pessoa acha que é só lançar o valor e beleza, né? Então, é isso que eu digo. Tem muita... Não é armadilha, tá? Mas tem muita pegadinha que acontece no meio do caminho que às vezes se o empreendedor ou empresário ele não se liga desde o começo, a hora que vem uma multa pesada, né? Aí compensa a mensalidade de anos do cara, cara que só gera guia. Exato. E sei lá, o sistema tributário é muito complexo, né? Vocês vão poder falar melhor. A gente, do outro lado, tem uma impressão que é assim, o simples ele acaba se tornando uma forma de aumentar a arrecadação. Porque, cara, eu vou lá em cima no faturamento. Assim, você faturou X, esquece o que vai acontecer embaixo disso. Inclusive, eu acho que esse é um papel... E a gente viu muita empresa quebrar, muita empresa endividada, absolutamente endividada, que se tivesse enquadrado no real, ou no crédito débito, né? Na forma tributária, no regime tributário correto, de repente ela não tinha passado por isso. Sim. Imagina só, o cara fatura lá, sei lá, 100 mil. Para 100 mil vai sair, sei lá, depende do segmento, que o cara gasta 7%. Aí. 7 pau, pum, tem que pagar. Só que às vezes o cara não tem isso. Não teve lucro. Não teve lucro nenhum. Às vezes com 100 pau ele não paga nem as contas dele. Ele tem lá 70 contos de custo operacional e tal, então não sobra isso aí. Ele vai ter que pagar, acabou, gerou. Se ele está no real, por exemplo... Nos Estados Unidos eu acho ele muito consegue mais mostrar fácil. isso tudo, ele não vai ter que pagar porque não apresentou o resultado. Óbvio que tem a regra do jogo, não pode sacanear, né? Porque senão tem os caras também que aproveitam, né? Que entra no real demais até. E aí sacaneia. Mas se fizer do jeito certo, cara... E aí você pega o cara aqui, por exemplo, aqui um monte de empresa que quebrou, cara, devendo uma bica de imposto, só que tava no simples. E pior, velho. Eu tive reunião que eu saí da reunião chutando tudo, porque, o contador falou, não, abre mais um simples. Essa é famosa também. Cara, velho. Como O é cara que tinha 3, 4 como é que simples o defendendo fala? mitose. O Luiz Arthur fiscal, fala. né? Mitose tributária. Essa é nova pra Mitose mim. tributária, né? Mitose tributária. O Luiz fala bastante lá do Brasil Salomão. Cara, o cara com 4, 5 simples, CNPJ no simples, devendo imposto simples pra cacete. E o contador falou, não, abre mais simples. Eu olhei pro cara e falei... Pra quê, né? Você devia ser preso, velho, falar uma besteira Não, dessa. exatamente. Né, cara? E o cara indicando isso. E é aí que eu acho que é a seriedade do negócio. Né, cara? É de olhar pra isso e poder falar, cara, sai disso aqui, ó, organiza aqui que vai dar melhor pra você. Vai ser mais interessante pra você. Você quer ver um ramo de atividade que usualmente não compensa estar nem no simples e nem no presumido, é transportes. Usualmente é melhor estar no real, a margem é muito pequena. Posto de O gasolina. agro, né? farmácia. Agro, transporte, gasolina. O agro depende um pouco, né? É que, na verdade, o agro nem pode entrar no simples, até pelas faixas de limite de faturamento. Mas então, o agro dificilmente agro no consegue lucro real entrar. geralmente funciona bem, né? O agro, normalmente, o que funciona muito bem ainda, principalmente para o pequeno produtor, é manter na PF. Pessoa física, né? Você como mantém na produtor, pessoa né? física, como produtor rural, vai administrando ali, pequeno. porque você consegue utilizar o prejuízo fiscal de um ano para o outro. A partir de um certo ponto, já não faz muita mais diferença, aí é melhor já ir para o PJ para sair dos 27,5, né? Bacana. Agora, o transportes, posto de combustível, negócios que têm uma margem muito apertada, dificilmente o simples ou o presumido vai valer a pena, porque esses dois são baseados na receita. Faturei. O simples é uma roupagem realmente de que é muito simples. Faturei 100 mil, vou lá no site da Receita, falo que eu faturei 100 mil, ele vai me apurar quanto deu e eu vou pagar. Pronto. Só que aí tem imposto que talvez... Tem produtos que talvez eu poderia tirar... tem questão de regime de caixa ou competência. É muito detalhe. A maioria é muito das pra você empresas olhar. que a gente assume quando é simples
estão num regime de apuração por competência. Faturou, pagou. Às vezes você fatura e não recebe. E aí? Você já pagou o imposto. Isso aí. Aí você tem que E você tem a opção de não pagar. Você pode pedir caixa. Mas vencimento. Sim. eu acho que é complexo de propósito. Sim. Mas Para mim é visível. É visível, entendeu? A minha ideia, na verdade, a minha visão sobre o sistema tributário brasileiro é que ele é feito para ser complexo. Não é que ele é complexo porque foi, não, ele é feito. Porque assim, Lógico. recolhe. Porque a máquina brasileira é sustentada pelos tributos, obviamente, né? Então, assim, Cada vez precisa mais, por recolher. sinal, né? Exato, é. Então, precisa recolher. Então, o tanto de empresa que paga sem precisar, aí você paga sem precisar. Ah, vamos discutir. 10, 20 anos, Um tempão. entendeu? Então, ela é feita para ser complexa, não é que é uma opção. E depois a gente vai até falar sobre reforma tributária. Reforma tributária é a mesma coisa. O que era para ser simples já está se tornando complexo também. Já existem discussões, entendeu? Então, é de propósito. É porque precisa arrecadar. Não é que foi ficando complexo com o tempo. é Não, assim poderia mesmo, ser mais simples. Foi o que eu falei, criou o Simples, porque provavelmente eles enxergaram que tinha uma lacuna ali aberta e vão dar pra gente Da faturar mais informalidade, um né? pouco. O MEI, por exemplo, pra mim não tem outra... formaliza, é melhor, porque tem direito a isso. Caramba, velho, isso é pra mim balela. Isso aí é o seguinte, eu achei mais um nicho. Tem uma galera que não tá declarando, se a gente jogar o MEI, cara, quantos milhões de MEI tem hoje? A 5% de salário mínimo. Se o cara paga 70 conto, pro MEI realmente é barato, mas pro governo isso é absurdo, né? Ou seja, vai trazendo mais receita. É aquela conversa igual o honorário de contador, né? De um pequeno honorário, mas num grande volume. Isso traz um grande efeito, faturamento. né? Um negócio que eu senti muito nas empresas que a gente fez a transição aí do Simples para o crédito e débito, os maiores impactos que a gente sentiu foi a questão do ICM, que embora tenha o crédito e débito do ICM, ele pesa bastante. E talvez, eu não sei, depende do negócio, né? Mas o cara que tem a folha muito grande, o imposto sobre folha aí pesadíssimo também. Sim. Talvez esses são os maiores gargalos que a gente tem hoje nessa transição. Ou seja, se a empresa tiver uma folha muito inchada, pode inviabilizar ou ir para o crédito e débito? Pode. Pode, porque folha só de INSS nós estamos falando de 20%. É 20% sobre a folha direta. Sim, no mínimo 20%, podendo chegar a 27%, 28%, então só em INSS. Então, de fato, para mim o maior é folha de pagamento, em especial INSS. Porque o ICM ainda, se você souber fazer um trabalho, você consegue... O ICM cabe muito uma avaliação da linha de produto, né? Com o que você trabalha, o que é a atividade da empresa. Pode inviabilizar e também talvez tenha alguns mecanismos, algumas teses, o Fernando sabe muito disso, que às vezes ainda assim vale a pena. Às vezes você perde um pouquinho no ICMS, mas está ganhando no PIS e COFINS, então... Você ainda consegue segurar. Tudo mas com sobre a vantagem, folha é a a grande folha pancada, pega né? bastante. A folha pega muito, porque em cima do valor da folha, nós estamos falando de 25% no mínimo. Mas o que influencia... O PIS/COFINS também pega um pouco. Porque o PIS/COFINS você está ali dentro, está embutido dentro do Simples, mas aí quando você sai, por exemplo, no presumido, você já está no 3,65%, que é algo que às vezes o empresário não está vendo e você separou quando você vai, né? Tem o IRCS também. É uma dor que vem junto, é a dor do crescimento, na verdade, né, para a empresa. Assim, se você chegou ali naquele ponto, se você precisa ir para um lucro presumido ou para o lucro real, quer dizer que a empresa está crescendo. Beleza. Não, legal. aí ok. Faz sentido, né? Feito com planejamento e tudo mais. Mas é uma dor que vem, só que se você souber embutir isso nos seus produtos, repassar isso para o consumidor, verificar os seus custos, você consegue diluir isso no tempo, né? Mas a minha pergunta é muito mais no sentido assim, eu lembro quando eu fiz um MBA, acho que em 2011 ou 12, que veio esse assunto e aí o professor, na época ele era até da Receita, e falou, não, a partir de 200 mil não vale mais a pena ser simples. E aí eu fui ver isso na prática, fiquei com isso na cabeça, né? E fui pro mercado, fui trabalhar, fui ver isso Seria na muito prática. fácil se fosse assim. Ele falou, a faixa ali, a né? maior parte das empresas, a partir de 200 mil de faturamento, você já pode ver que não vale tanto a pena você estar no Simples. Eu Depende. fiquei com isso na cabeça e fui pro mercado entender isso. Eu vi que na prática, na prática a teoria é outra. Falei, não é bem assim, porque a gente teve aí transição de alguns clientes que fizeram, foi feito estudo, bonitinho, tem cliente faturando mais que isso, que não foi indicado de fato. Falou, puta, fica quietinho onde você tá que é melhor. Mas o imposto sobre a folha foi um dos fatores decisivos. O imposto sobre a folha normalmente é um dos mais pesados. E aí eu queria trazer essa métrica de volta, né? Existe isso mesmo, a partir de X, porque bateu no limite, acabou, você não tem escolha. Você vai ter que ir, você que se Que é organiza. 3.600, né? 4.800. 4.800. Então, bateu show, você que arruma a tua precificação e vai ter que acontecer, você não tem opção. Mas eu quero falar de quem tem opção. Hoje tem um empreendedor que está assistindo a gente aqui, fatura, sei lá, 500 conto mês aí, vai dar o quê? Vai dar 6 milhões no ano? Sim.
Beleza, o cara tá com 6 milhões, 7 milhões de faturamento. Ele não precisa ir ainda. 6 Não milhões, precisa. 7 milhões Não já precisa. Já precisa, 4.800. O cara que tá abaixo disso, eu errei na conta, né? O cara que tá abaixo disso, o cara que tá abaixo de 400 mil reais por mês, mas tá incomodado com uma guia de simples aí. Tem uma, fala, não, a partir de X vale a pena olhar. Ou não, ou todo mundo já vai e olha que de repente... Assim, por exemplo, na nossa empresa, que é prestador de serviço, é interessante manter no simples o máximo possível. Por quê? Porque a gente tem basicamente folha de pagamento. Né? Um custinho ali de aluguel, alguma coisa. A gente todo não tem CLT. Custo de produção, né? A gente não tem insumo, a gente não tem despesa. É todo mundo CLT, ou seja, Exato. é folha. É folha. E a folha é o que pesa. Né? Então, para nós, prestador de serviço, por exemplo, o quanto a gente puder manter no Simples Nacional, a gente vai manter. Agora, quando a gente fala de uma empresa que tem um produto físico, né? Que é um sapato, que seja, que tem uma linha de produção, aí já, independente do faturamento, compensa olhar. Às vezes a pessoa acha, eu sou pequeno para ser lucro real. Pô, mas às vezes sua margem apertada sempre foi, né? Você tem que tirar no detalhe. Supermercado, por exemplo. Supermercado é coisa assim mínima. Farmácia, acho que é farmácia muito também. Né? Então, eu acho que assim, quando você tem assim uma certa tendência de uma margem apertada, você está em dúvida em relação à sua operação, toda análise é válida. Pô, a gente não vai consertar no tributo, mas a gente tem como consertar no seu giro de estoque, no seu custo do produto, na sua negociação com o fornecedor. Tem onde melhorar a performance. Exato. Sim, sim. Todo lugar tem algum tipo de gargalo que você pode melhorar. Tá? E eu falo isso não é porque a empresa é pequena, tem isso. Não, eu já trabalhei com empresas gigantes, multinacionais, que é um processo contínuo. Uma frase, se eu não me engano, é do Jorge Paulo Lema, assim, custo é igual unha, você tem que cortar todo mês. Olhar todo dia e cortar toda semana. Exato, porque senão é onde vai corroendo a sua margem que você não percebe. Entrou, coloca mais uma verba para não sei o quê, vai lá um pouquinho. A hora que você vê, você cresceu, o negócio está inflado e sua margem só comprimindo. É isso aí. Exato. Então, complementando também um pouquinho, acho que o ponto é exatamente esse, não seria... num limite de faturamento. A partir de tal valor, vamos avaliar. Na verdade, é mais pela linha de produto, pela área de atuação e fazer uma análise efetiva para ver o que vale a pena ou não. Porque às vezes vai fazer essa análise e vai falar, não, mas realmente, fica quietinho no simples, segura aí mais um pouco. Quando você for obrigado a sair, aí a gente reavalia. Show. É importante isso, porque assim, acho que nenhum empresário que eu conheço fica feliz de pagar guia. Não, sim. Né? Todos eles falam, puta, É porque a gente tem uma sensação ruim. É porque, na verdade, a gente tem um problema que o retorno quem disso. só nega os impostos no Brasil é o nosso governo. O governo só nega o uso correto dos impostos. Então, automaticamente, todos nós, empresários, temos que fazer o quê? Entender, dentro da lei, a melhor forma de gastar De menos pagar impostos. menos. Sim, você Porque- precisa cuidar da tua operação. Duvido que qualquer pessoa tenha plano de saúde, vai colocar a criança numa escola particular, você vai morar num condomínio, num prédio de casas, enfim, que vai ter segurança. Aí Exato. você paga teu IPVA para poder ter o carro que você mesmo comprou. Aí você blinda o paga carro. o IPTU, você tem Você que blindar blinda o carro. o teu imposto é mais Você caro do carro, porque ele Exato, vale mais. Você começa a entender e fala assim, tá, beleza, o que o governo provê para mim? Nada. O governo não presta conta. Ele, na verdade, como ele não precisa prestar conta para a gente, deveria, né? A gente deveria cobrar isso dele. Fica esse sentimento de que pagar imposto é dinheiro indo para o ralo. Né? Eu falo assim, tributo em geral é obrigatório, tem que pagar, está na legislação, porque você tem que financiar o Estado em si, né? Desde que você pague o que é justo e o Estado retorne o que você pagou. Não tem percepção de valor. Né? Você não precisa... eu sempre falo assim, se eu morasse numa Noruega da vida, por exemplo. A Alemanha é quase 50% do total. Só que você vê de volta o imposto ali, porque eu não vou precisar gastar com educação. Eu não vou precisar gastar para morar num condomínio fechado. Para mim, tá ali, fica muito mais fácil a minha vida. Exato. Concorda? Porque assim, eu não tenho que pagar um monte de boleto que eu tenho para pagar. Eu terceirizo, falo, cuida disso aí que eu Exato. resolvo o resto. Pronto, tá pago. Metade do que eu ganho te dou, você cuida da minha segurança, da minha saúde, da educação dos meus filhos, da minha educação. Mas E na eu vou realidade, viver. essa é a finalidade do Estado, né? Ou seja, dessa forma, ok. Em Mas princípio, você não né? sente a vontade. Você fala, pô, tô pagando dinheiro, onde vai? E é essa a percepção. Então é importante. E como todo mundo se sente incomodado, não conheço nenhum empresário que pagou isso rindo, olha que Não, legal. Né? Puta que feliz que eu tô hoje, vou pagar a guia do imposto. Hoje é dia. Hoje é dia 20. Hoje tem. O cara é uma facada isso, pô. O cara tá geralmente de mau humor nesse dia, né? Tem empresário que a gente tem reunião no dia de pagamento desse negócio e o cara tá virado Lá em giraia. casa já é sabido. Dia 20 não fala comigo. É isso. Não olha para mim. Não Cara, olha mas pra posso te mim, dia falar? 20. Não vale a pena, cara. Tô brincando. Perder um dia na tua casa com essa Eu bosta. tô brincando. Mas enfim. Mas já foi assim. É legal porque os caras vão ver o episódio e sabem que podem buscar esse tipo de informação.
independente quanto fatura, independente do segmento que ele está, tem aí as particularidades, mas eu acho que sempre tem um caminho para uma melhoria de performance, né? Vamos fazer um gancho? Eu queria falar disso. Performance e tudo mais, já. Normalmente a gente está falando muito do empresário, né? O Pausa para o Insight ele é feito para empresários. O empresário normalmente se dedica à renda ativa dele, né? O seu labor ali, você trabalhar ali. E poucos pensam com muita ênfase na renda passiva, né? Nós temos um apoiador do Pausa chamado The Hill Capital, que é um dos 8 melhores escritórios da BTG Pactual do Brasil. A gente tem um prazer enorme de ter Grazi e todo o time dela como apoiadores do Pausa. Jean, é importante o cara também pensar no futuro, no seu eu do futuro? Faz todo sentido, não faz? Com certeza. É extremamente importante. E é o que a gente mais fala, né, cara? A gente precisa de fazer reserva para tudo. Né? Tanto a empresa quanto o empreendedor, o empresário, ou se você não tiver empresa, né, como pessoa física, você precisa fazer. Né? Ter sua reserva, faz uma reserva estratégica, faz a reserva para a realização de um sonho, seja o que for. E a gente sabe hoje que se você puser isso numa aplicação normal, aí comum, uma poupança, tem o rendimento também lá embaixo. Então, assim como na contabilidade a gente precisa de especialista, como em diversas outras áreas a gente busca especialista, não faz o menor sentido eu pegar meu dinheiro e querer eu cuidar dele. Por mais que estude, o Vitor é metido a estudar isso aí, ele fica seguindo esses vendedores de groselha aí da internet, aí, vai nas palestras desses caras, tudo, baba-ovo de vendedor. Eu adoro isso, para eu saber. Mas quem cuida? É isso que eu tô falando. O Vitor, que é metido a saber de tudo, o que ele faz? Ele pega e põe lá também. Sim. Lógico. Porque não faz sentido. A gente trabalha o dia inteiro com número, com gestão, com não sei o quê. Mas, cara, é quem cuida, quem manja disso, quem tá ali para isso é quem tem que fazer. E a The Hill tem esse diferencial. Eles cuidam com maestria. Olha, mudou isso, vamos dar uma olhada na tua carteira. Melhorou aqui. Ó, tua carteira rendeu tanto, a gente achou um outro caminho. Porra, o que você quer? Você precisa de ter liquidez, você pode deixar esse dinheiro aqui por um período. Pega esse dinheiro e divide de um jeito que você pode ter segurança. Porque às vezes você vai pegar uma pessoa que tem mais idade e fala assim, pô, mas e aí, se eu precisar do dinheiro? Fica tranquilo, ó. X eu vou pôr aqui há mais tempo. Meu Deus, risco. Perder meu dinheiro. Calma. E assim, se acontecer uma coisa eu precisar, calma. Eles vão lá e montam a carteira da forma que fica bom para você. Tá confortável assim? Tá. Então fechou. Essa semana me mandaram mensagem, ó, você tem X que caiu aqui de dividendos, tem essas oportunidades para você poder fazer, nossa recomendação é essa. Você fala, não, tira e compra uma bala. É tudo que eu queria, pronto, eu não preciso eu entrar para ver, analisar, que é o que eu fazia antes. Sim. Então você, empresário, foca naquilo que é o seu trabalho, cara. Foca naquilo que você é bom, que você é o melhor. Assim como eu tenho certeza que na sua atividade tem alguém que você olha no mercado e fala assim, nossa, como que alguém me troca por esse que é pior que eu? Você pode estar fazendo a mesma coisa com o seu próprio capital. Então procure a The Hill, agenda uma reunião com eles, carinho extremo, cuidado com a carteira, transparência. Então assim, é 10 de 10. Eu não tenho o que falar. Eu como cliente deles posso atestar que é a melhor assessoria que eu já tive, já procurei muitas outras. Já fui cliente de bancão que me oferecia o COI ali para ele ganhar a comissão dele e eu perder dinheiro. E hoje tenho uma vida muito melhor com a Grazi e a equipe dela cuidando do capital. É isso aí, cara. E não precisa ser só empresário não, cara. Qualquer um que tiver uma grana e quiser pôr lá, fica à vontade. Joga a grana lá que eu tenho certeza que vocês vão cuidar muito bem. É como a gente falou, é atestado. A gente usa e hoje eu posso te falar que, sei lá, acho que 70% dos meus clientes já são clientes The Hill também. Levaram o dinheiro para lá, levaram os investimentos para lá e tá, cara, muito bacana. Valeu, Grazi, valeu todo o time The Hill aí, show de bola. Isso aí. Cara, eu tenho um outro tema, cara, que a gente falou aqui, acho que é importante a gente falar também. A gente falou que lá no começo, quando a gente antes de começar a empresa, a gente já precisa ter uma contabilidade, né? E que isso não dá para escolher. Mas tem outras coisas que a gente precisa escolher, né? E às vezes a gente vai deixando. Então eu brinco muito com o empreendedor e falo assim, ele começa o negócio, quais são as preocupações dele? De cuidar primeiro faz uma fachada bonita, faz um cartão bonito, faz tudo bonito. Né? Pensa no nome, desenvolve uma marca, faz tudo isso de uma forma muito bonita e põe no mercado para rodar. Só que ele esquece de um detalhe. Que a Verity não esqueceu. De forma Olha aí, temos uma pausa. Temos uma pausa para o insight aqui. Né? Que é de fazer o registro da marca. Exato. Sim. Ou seja, e aí a gente tem um parceiraço também, né? Que cuida hoje das nossas contas. Né?
Exatamente. É a Village. A Village tá fazendo da Verit. A Verit que faz a Village? Não, Show. na verdade Não, a Village faz a Village Verit. faz a Verit. Faz a Verit da Verit. Faz A parte, Verit né? ainda não faz a Village. Não, né? ainda não. Mas a Village faz a Enfim, Verit. Village quem está depositando a marca aí, né? Exato. E não só do Pausa, mas como diversos clientes, né? A Village ela é um parceiro já de longa data. Tem alguns clientes aí que já tem... Cara, acho que tem cliente que tem mais de 20 marcas depositadas com eles aí. Legal. Que vai por linha de produto, né? Cada produto que a gente cria e tal. E, cara, sempre um trabalho impecável. Né? São parceiros assim, que a gente vai pensar numa linha de produto, ou vai montar um negócio novo, manda uma lista de nomes. Nem, eu ia falar isso. Começou no nome, não foi? Foi. A Tati Nossa, quase matou a grande Karina dificuldade. Não, e A assim, gente manda uma lista com 200 nomes e fala assim, cara, vê qual dá certo. e a atenção que eles dispensaram com a gente foi assim, um negócio Foi. É sempre sensacional. impecável. Foi cara, demais. sempre impecável. A gente gosta muito de trazer para o Pausa, a gente fala no Pausa das coisas que a gente realmente atesta. Né? Isso, esse público nosso pode ficar em paz, que assim, se for um negócio que a gente não confia, não vive, a gente não vai trazer, não vai funcionar. Já tentaram. A Village, o que acontece? Ela sempre deu esse suporte para a gente. Então a gente manda lá uma lista de nomes, esses nomes são estudados por eles, devolvem para a gente, ó, esses nomes são possíveis, e é a partir daí que a gente vai levar isso para branding, para desenvolver toda a comunicação visual. Para vocês terem ideia, isso é tão sério, cara, que tem uma empreendedora que a gente trabalha, que a agência trouxe, propôs um nome, mas propôs e trouxe tudo pronto. E ficou muito bonito a comunicação. Ela desistiu de montar esse negócio, ela já tem outros negócios, mas esse em especial ela desistiu porque ela comprou tanta ideia do branding que como não deu para registrar, esse nome já existia, a gente não podia ficar com ele, ela desanimou, falou, não, se não for com esse nome eu não quero nem fazer. Falei, mas a gente acha outro. Caramba. E a gente buscou diversos outros. Mas gastaram tudo antes. Não é que gastaram, cara. Eu entendi a proatividade da agência de trazer um material lindo. Mas tem que ter a base. Mas aí que tá, eu cara. preciso ter um a nome, agência não tinha isso. A agência falou, olha, esse nome já trouxe pronto. A hora que ela viu, ela apaixonou. O problema é que você pega amor quando aí eu você falei, vê, peraí você que a fala, gente vai ver com a Village se dá certo. Aí a hora que devolveram... é lindo, mas o terreno é um terreno que não cabe o terreno. terreno. Não adianta. É isso. Mas daí ela apaixonou no nome e acabou que ela desistiu do negócio porque não deu para registrar o nome que ela queria. E depois todos os outros nomes que sugeriram, nenhum funcionou. Não, eu não gosto desse, não gosto desse. Por quê? Porque ela ficou... Acabou, cara. Ela não fez o negócio. De verdade, acabou. Não fez. Sim. É muito sério isso. Então, assim... se você está começando o negócio, né? Se a gente tá, para quem está começando, vai procurar vocês começando o negócio, a maior indicação que a gente pode fazer é, cara, passe os nomes para a Village, deixa eles devolverem, e aí sim a gente vai preocupar com desenvolver todo o resto do material, pensar em cor, fachada, fonte, logo e tudo mais. Né? Então, caneca, etc. E por sinal, linda a caneca, né? Linda a caneca, muito bacana. Então, Luiz, Karina, todo o time da Village. É isso aí. São quantos escritórios, Vitor? Bastante. Uma cacetada, né? São Muitos 30 escritórios. Brasil e outros países também. É isso aí. O principal de tudo que eu acho é o seguinte, cara. É atendimento, expertise. Ninguém fica décadas no mercado com serviço meia boca. É isso aí. Simples, né? Não tem como fazer. E assim como a contabilidade, teoricamente, você pode entrar e gerar o seu guia do Simples, você também pode entrar no INPI e registrar sua marca. A sua pesquisa, né? Boa sorte se você conseguir fazer isso sozinho, porque vai dar problema. Eu garanto para você, até o Pausa pro Insight, por exemplo, Passou estar registrado na categoria errada. A gente errou isso. Aconteceu? Aconteceu. E você gasta grana, porque você paga o registro, você tem que fazer de novo. Cometemos esse erro, cara. Exato. Mesmo sendo parceiros da Village esse tempo todo, entrou um outro no circuito e buscou uma parceria aí há algum tempo, logo no começo do Pausa. De fato foi registrado, mas registrado numa classe que não é a que a gente precisava estar. Aí a Village entrou no circuito e falou, peraí que a gente resolve isso. Não, e a questão de marca aí que hoje aparece não depois só de o alguns Pausa, anos, mas né? as marcas que saem do Pausa Problema também tá também. tudo lá, tá Sim. tudo resolvido. Sim. Não, e teve cliente meu de 5 milhões de reais de investimento. Em produto, embalagem, etc. Exato. E de repente chegou o dono da marca de verdade e falou, Não vai usar. Não vai usar. Cara, imagina Com só, razão. depois de 5, 6 anos, depois você criar um público, criar tudo, precisa voltar E isso pra é muito trás. sério nesse negócio Não de dá. marca, porque assim, não tem pra onde escapar. Não tem. É igual o negócio de vocês, né? Imagina daqui 10 anos eu descobri que eu estou no enquadramento errado, ou E descobri você que eu quer não estava fazer a sua recolhendo marca. alguma coisa. Você quer fazer deixar a sua marca. Isso representa tudo aquilo que a gente tem falando desde o primeiro minuto nosso, né? A minha metodologia, o meu jeito de trabalhar, o meu olhar clínico, consultivo em cima da contabilidade. Tudo isso reflete na Verit. Quando o cara olhar, daqui 12 anos, daqui 15 anos, vai estar tudo aquilo enraizado nele, entendeu? Isso. Aí você perder isso na essência é muito difícil de lidar e muito empreendedor
perde muita cabeça com isso. Não, e a preservação da marca é algo assim que quando ela está muito consolidada, uma empresa que eu trabalhei, né, uma Big Four, o maior cuidado deles, eu acho que com razão, é com a marca. Sim. Você não pode manchar, entre aspas, a marca, porque aquilo lá é o que sustenta tudo que está embaixo. Todo serviço que você presta está vinculado, não são mais os sócios, não. É a marca que está lá. É o que segura o mercado mesmo, assim, é que segura eles no mercado também, sabe? E o sócio acaba que ele leva a marca estampada na testa. Exato. Sim, você entra em locais por causa da sua marca. Sim, você está ali por causa... E é um compartilho que eu estava fazendo em paralelo aqui, cara. Você perder a marca depois de 5, 6 anos e recomeçar, você pode até quebrar. Da mesma forma que numa consultoria contábil, se o cara entender daqui 5, 10 anos que ele deixou de recolher um determinado imposto aí, que recolheu errado, na hora que vem a pancada, exato, ele pode ter que recomeçar do zero se conseguir. Deixa eu perguntar uma coisa. Vou puxar para o lado do e-commerce. Não sei qual dos dois, mas que dica vocês dariam para um dono de e-commerce? Você vive isso todos os dias. Vivo isso todos os dias. Qual que é o maior erro que você acha que os donos de e-commerce cometem? Assim, com as meninas, né, como a Mari já veio de consultoria também, ela já tinha uma visão dentro de casa comigo sobre como uma empresa funciona por dentro. Eu acho que existe muito sonho dos empreendedores, vou montar uma empresa, e aquela questão de administração que a gente falou no começo, né? O que é administrar uma empresa? Então, acho que assim, eu vou comprar o produto, vou vender, vou dobrar o custo dele, vou vender e beleza. E eu acho que é nisso que eles pecam, é no controle que tem ali no back-office do negócio sobre você saber exatamente quanto entrou, quanto está saindo, é não ter esse conhecimento financeiro, contábil, administrativo, né? É aí que eu acho que é a grande dor deles. Então, às vezes, eu já vi a Mari participando de cursos em que, às vezes, os novos empreendedores perguntavam assim, mas eu não sei o custo do meu produto, eu não sei quanto que ele custa para mim. Porque você custo variável, custo fixo, despesa variável, tudo mais. Então, como é que eu vou fazer o cálculo da minha margem? Eu compro por 10, eu vendo por 20, eu não estou tendo lucro. E eu acho que é essa a grande questão. As pessoas têm vontade de empreender, mas às vezes elas não sabem precificar, assim como não sabem olhar o seu custo, elas não sabem administrar uma empresa. É a mesma coisa, é a gestão que a gente estava falando, né? É essa a dificuldade. É muito legal vender. Legal aparecer no Instagram, você vender seu produto, ficar famoso e tal. Agora, fazer o por trás, eu acho que é onde está a grande dificuldade dos empreendedores. E aí é um negócio que eu puxo um pouco para a gente, porque como que funciona em geral, né? Eu vou abrir um e-commerce, eu vou contratar uma plataforma de contabilidade, que eu vou pagar uma mensalidade e eles vão me enviar a guia. E eu acho que é isso que falta, quando você não tem um relacionamento com um contador, e aí dessa consultoria de falar assim, mas você está vendendo por um preço que talvez não seja o suficiente para cobrir seus custos. Quanto você quer retirar de Prolabore? Sabe, você quer fazer investimento para o futuro? O seu giro do fornecedor, como que está? E é aí que eu acho que existe esse distanciamento entre você ter uma plataforma de contabilidade que você paga uma mensalidade, alguma coisa, e não estou criticando, tá? Eu estou falando que algumas pessoas precisam desse lado consultivo no começo do negócio para para você já criar a base sólida da sua empresa. E aí que eu acho que peca, entendeu? Que acho que só porque está pagando ali, que está vindo a guia todo mês, está o suficiente. Eu acho que você tem como ter um fast food para comer um dia. Eles têm um restaurante mais caro, é a mesma coisa. Exato, As contabilidades da vida online, elas existem para um certo nicho de pessoas que vão poder usar. Agora, se você monta um e-commerce, por exemplo, é uma estrutura de venda que ninguém monta e-commerce para vender 10 mil reais por mês. Não, ninguém quer isso. Você já monta para faturar mais de 400 mil reais por mês. Pensando isso, quer dizer, já monta pensando que você vai ter que ultrapassar o simples em algum momento. Você já vai trabalhar muito perto do simples. Você vai montar toda essa estrutura frágil, né? É uma coisa que eu penso. Agora, pensando em precificação, pergunta de verdade, tá? Eu sei que eu preciso diluir nos meus produtos, né? Vou vender, exemplo, 1.000 canecas e meu aluguel custa R$1.000. Então, vou ter R$1 de aluguel embutido, né, nas minhas canecas. Ok, conceito básico. E quem está começando e não sabe quanto vai vender? Como que ele coloca? O que ele coloca no preço? Essa é uma dúvida que eu sempre vejo. O cara está no zero, vai começar, ele vai montar agora. Ele tem um aluguel mais folha, etc., 5 mil. Como que ele coloca isso para precificar o produto dele para começar, para dar o start certo? Eu acho que aí é muito assim, justamente da formação do preço do produto dele, né? Ele tem que falar assim, bom, eu já tenho um custo fixo ali de R$5.000, que seja envolvendo o custo do produto e tudo mais. Eu não sei quanto eu vou vender, mas eu preciso garantir pelo menos esses 5 mil no mês para eu sobreviver para o mês seguinte. Então,
E assim, ó, muito provavelmente acontece desse mês não vender 5 mil reais. A gente sabe, né? Então, assim, a estratégia dele é assim, bom, eu tenho que vender o suficiente para que eu consiga comprar os produtos novamente e pagar as despesas que eu tenho fixas ali para chegar para o próximo mês. No mês seguinte, eu vou vender um pouquinho mais. Então, assim, é colocar, tentar diluir os seus custos dentro dessas vendas que você faz e sobreviver. A gente fala, né, que os 2 primeiros anos são os mais críticos de qualquer empresa. Se você passou ali pela fase de arrebentação dos 2 primeiros anos, você já está com um negócio mais estável, você já consegue dar continuidade. É sobreviver, é isso. Você faz o planejamento, mas sabendo que mês a mês você vai ter uma luta ali para conseguir superar os fixos, pelo menos. Que você precisa sobreviver no começo. É basicamente isso. É igual filho, né? É. Eu tô passando por isso, né? Comemoração de mês aniversário é, nossa, ele viveu mais um mês. Mantive ele vivo por 8 meses, né? Um ano, meu Deus, eu mantive o filho vivo por um ano. Né? E aí você vai entender que eu tinha 14, 15, 16. Você vai começar a mudar. Eu tô vivo ainda. Pelo menos isso. O aniversário é pra você. 14 anos. O aniversário é pra você. Sobrevivi 14 anos. Cara, mas eu acho que é bem legal pensar no seguinte, né? Eu costumo dizer que é a partir daí que começa a sua primeira meta. Então, o primeiro ponto é ter tudo organizado, porque mesmo que você não tenha começado, você tem teu custo projetado. Você sabe quanto você vai custar de aluguel, você sabe quantas pessoas vão trabalhar. Então, você conhece a partir daí teu ponto de equilíbrio. Essa, para mim, é a base. Então, a primeira meta é essa. Você precisa garantir que vai chegar no teu ponto de equilíbrio. E o tempo que você demorar para chegar lá, você tem que ter grana para subsidiar. Quando você está rodando abaixo do ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio? O que entrou, saiu. Para você pagar suas contas e terminar o mês sem dever ninguém, mesmo que não te sobre nada. 0 a 0. Porque tem muita gente que quer empreender, mas não está disposto a esticar para trás o máximo possível, estilingue, para depois estilingar. Não, e assim, quer empreender... Quanto você pode puxar para trás para ganhar fôlego? Não é nem isso, cara. Eu acho que assim, a gente vive muito empreendedorismo por necessidade. Sim. Então não é que o cara não quer, ele não consegue. Sim. E às vezes ele entra sem saber. Então por isso que é a importância de entender e de poder ajudar os empreendedores nesse sentido. Aí eu acho que a questão consultiva entra muito forte. O cara, ele entra por necessidade. Ele tem uma grana que ele recebeu, que ele juntou, sei lá de onde que veio. Tem um sonho. Que é aquilo. E tem um sonho. E tem uma necessidade, que é manter a geladeira cheia, cara. É isso. Então ele entra naquilo, mas muitas vezes não calcula. Então ele não sabe qual é o ponto de equilíbrio, ele não sabe quanto tempo ele demora para atingir o ponto de equilíbrio. E o pior, ele não põe uma meta para que aconteça. Porque quem não tem meta não chega a lugar nenhum. Então se eu sei que meu ponto de equilíbrio é X mil reais, eu já entendi que eu preciso chegar ali. Agora, vamos pensar no seguinte, a partir do ponto de equilíbrio, tudo para cima, quem entrar é lucro. A questão é que quanto mais distante do ponto de equilíbrio, maior minha lucratividade, até chegar na minha capacidade operacional. Então, eu preciso projetar aonde que está o ponto que eu quero do lucro, e aí a minha nova meta com a precificação baseada nisso, a diluição do custo pensando nesse faturamento, toda a minha estrutura rodando esse faturamento. Aí você consegue precificar, não é esse o caminho? Sim, exatamente. E aí você vai entender o seguinte, para esse faturamento com esse preço, quanto eu preciso vender em quantidade. E não é só caneca, né? Geralmente a gente tem caneca, tem o pires, tem o... Exato. tem a porra toda. Exato. Mas aí você vai trabalhar o mix, você vai trabalhar uma projeção de venda por linha de produto. Cara, mas isso é uma baita pergunta, cara. Que eu acho que assim, no trabalho do consultivo, não só do contador, mas no trabalho em geral aí das consultorias financeiras, cara, levar isso e a gente bate de frente. Acho que tem muita empresa que chega para vocês e não tem noção disso, né, cara? Não tem noção da primeira meta dele, que é o que eu preciso fazer para suprir o ponto de equilíbrio. E ele não dura 2, 3 meses. Às vezes o fôlego dele é para 2, só que ele precisa de 6. Exato. Aí o cara vai endividar, vai buscar grana. Exato. E eu puxei o e-commerce para poder falar do nosso terceiro apoiador ShopHub. do episódio, ShopHub. Não adianta nada ter a plataforma de vendas que te permite vender se você não tiver um dashboard para controlar o que está acontecendo. Na ShopHub você controla curva A de vendas, você controla ticket médio do produto, você tem comparação entre períodos, o que te permite tomar decisões estratégicas. Além disso, o Jean falou, né, caneca, pires, etc. Isso é o cross-sell, que é uma das técnicas de você aumentar o ticket médio da sua venda. E na ShopHub, por exemplo, você consegue fazer isso com o Compre Junto. Você consegue atrelar produtos e quando o cliente navega na sua loja, automaticamente ele vê os produtos complementares para aumentar a venda. ShopHub é a plataforma inteligente para o seu e-commerce. Eu atesto também, né? Digo sempre, é a plataforma que eu mais tenho aptidão para trabalhar, muito porque eles também têm um atendimento excepcional. Acho que cada vez mais a gente está virando os negócios para o atendimento, né? Para a pessoa poder realmente ter contato com alguém.
Você ter um grupo no WhatsApp com a plataforma que você atua é algo completamente diferente porque ela é estrutural para o seu e-commerce. E tem muitas plataformas que você tem que abrir um ticket e ficar na fila esperando o cara. por Eu alguns odeio dias. abrir o ticket. Abrir ticket é a Odeio. morte. Então, se você não conhece ainda, conheça a ShopHub e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o nível de ferramentas, nível de soluções que eles têm para o seu e-commerce. É isso aí. Chega de esperar o ticket, não é? Nossa, Arrepia, subiu o só nível da raiva. prioridade para passar por nível 2. Não, pelo amor de Deus, não funciona. A ShopHub realmente é um parceiraço aí, né, Vitor? Exato. E eu acho que quem tem a loja hoje dentro de uma plataforma como essa tem segurança e tem informação, que é o principal. A partir do momento que tem informação, o resto falou. dá certo de fazer. Tudo é a base de dados. É, base de dados. Quanto mais dados tiver, Exatamente. melhor Perfeito. decisão vão tomar. Gente, bacana demais. Eu acho que a gente traz aí um episódio extremamente informativo. Né? Quem assiste o Pause hoje, eu tenho certeza que a gente trouxe diversos insights, deixamos muita semente plantada, né? Para que os empresários, que os empreendedores, que nossos seguidores pensem aí, entendam também, mais do que pensem, entendam que existem soluções. Cara, você não está feliz pagando o guia, está preocupado, procura quem entende disso, vai buscar uma contabilidade que vai te ajudar em relação a isso. Né? São especialistas nisso, acho que a Verity vem com esse papel. E o empreendedor entende que tem caminho, tem onde buscar ajuda, né? Não sofre quieto aí, que é a pior coisa que você pode fazer. Sim, Né? com certeza. Cara, a gente precisa encaminhar aí pro final desse bate-papo, passa rápido pra caramba, né? Melhor hora Nossa, agora. passou rápido demais. Passa rápido rápido, demais, velho. Rápido demais. A gente poderia ficar dias falando, né? Eu falo, se podcast desse grana, eu ficava aqui só fazendo isso, cara. É muito bom. Tem alguns que não. Então, precisa talvez polemizar. Mas enfim. Falar, Vitor. Vamos para o encerramento. Acho que a gente tem uma pergunta final aí. Fer, vou começar por você. Se você pudesse voltar no tempo, no dia que ele te mandou mensagem, ou que você mandou mensagem pro Marlon, falou, cara, vamos empreender, vamos montar isso daqui, né? Vamos sair da nossa zona de conforto, porque é muito confortável estar numa Big Four da vida, é muito confortável trabalhar para um dos 4 maiores grupos do agro do Brasil, é confortável, você fica ali e por muitas vezes o inimigo do grande resultado é o pequeno resultado. Né? Você acaba se acomodando e ficando ali. E vocês dois tomaram uma decisão que eu acho que talvez é a mais importante da vida, pensando no trabalho, né? Que é você tirar as amarras, você se libertar daquilo para você poder trilhar o seu próprio caminho. Se você pudesse voltar no momento que o Marlon te chamou, ou que você chamou ele, quem foi que chamou? Foi mais o Marlon me chamou, ele me mandou mensagem. Então, quando ele te chamou, você leu a mensagem, se você pudesse voltar, o que você falaria para você mesmo, mano? Valeu a pena. Faz sentido, sabe? É muito... Pô, tem dor de cabeça, tem as novas dores de cabeça. Antigamente a gente não preocupava se no mês seguinte o salário ia estar na conta ou não. Sabe aquela coisa? É confortável. Exato. Nossa, estava super confortável. Eu trabalhava de home office, todo dia. Assim, sabe? Era um negócio... Mas até que ponto isso seria o ideal? Né? Eu sei que tem gente que gosta disso, de CLT, e tudo bem. Eu já fui desse time, inclusive. Eu sempre me vi como CLT para sempre. Mas hoje, quando você faz as coisas para você ou para sua empresa, dá um gosto diferente, sabe? A gente estava comentando na viagem, falou assim, nossa, tanto de lugar que eu já me enfiei pelas outras empresas, hoje, quando a gente faz pela nossa, é um sentimento diferente. Porque você sente que você está construindo alguma coisa para você. E é legal que, assim, lá dentro da Verity, a gente tenta passar isso para os nossos colaboradores, que a gente está construindo para eles também, sabe? Se um dia um deles falar assim, Fernando, cara, você me inspirou, vou fazer um negócio próprio, eu vou ser o primeiro a apoiar. Porque eu acho que a pessoa precisa disso, precisa passar por isso. Obviamente, se você for parar a pensar, o mundo não existe se não houver CLT também, né? Alguém tem que estar lá para... Mas se a pessoa tem a vontade e precisa de um incentivo, precisa, assim, é difícil, não é fácil, todo mundo fala isso, mas dá dor de cabeça, mas vale a pena no final, sabe? A disponibilidade de estar aqui hoje, por exemplo, gravando o episódio, é algo que o empreendedorismo gera para a gente. Eu posso estar trabalhando em casa depois até meia-noite, mas eu posso vir aqui fazer um negócio diferente, entendeu? Essa flexibilidade de estar com a família. Então, vale a pena. Se você tem vontade, se você acha que o ano vai passar de qualquer forma. Você começando agora ou não. Então, daqui um ano você vai falar assim, pô, se eu tivesse começado ano passado, né, talvez já tivesse com um ano nas costas aí. Exato. Então, se você quer isso, eu acho que tem que fazer. Vai dar certo, não sei, é um assunto totalmente diferente, né? Pode ser que você tente empreender, aí chega e volta, ela fala, eu gostava mesmo da estabilidade. Tudo bem. 100%, mas você tentou.
Eu acho que a questão assim, se arrependa por ter tentado, não por ter deixado passar, né? Show de bola, cara. E aí? Sua vez, velho. Na hora que você digitou a mensagem, Cara, foi áudio ou texto? Não, foi texto, né? Foi texto? Então eu preciso conversar, sabe? A gente tá precisando conversar. Toma um café. É. E aí? E você Ah. tava onde quando você mandou mensagem? pra Rondonópolis, ele? tava em Você Rondonópolis. tava em Rondonópolis. Tava. Você tava junto com ele, Tati? Sempre. E aí? E aí, me conta. Tati, vou mandar mensagem pro Fernando. Pra quê? Muito motivado pelo desejo de mudança, pelo desejo de construir alguma coisa com a nossa cara, com a nossa... deixar o nosso legado. A gente valoriza muito, como o Fernando falou, os nossos colaboradores, de deixar algo para eles, de formá-los, de ajudar, inspirar de alguma forma e de fazer as coisas do nosso jeito. A gente tinha muita, principalmente enquanto auditores, né, tinha muita crítica. Falava, isso aqui não vai dar certo por causa disso, isso aqui não funciona porque é daquele jeito. Então, assim, vamos fazer do nosso, né? Já que a gente enxerga que dá para fazer, vamos tentar. E num momento de coragem, a gente conversou e o momento estava alinhado. Acho que nós dois estávamos buscando isso para nossas vidas, os momentos de vida pessoal que a gente vivia também. Então, foi maravilhoso, foi muito bom. O Fernando é um cara fora da curva, sinceramente. Não falo isso só porque ele está aqui. Ó. É um cara que diariamente me ajuda e me ensina muito. E então... vale muito a pena, gosto muito, não voltaria atrás. Eu costumo dizer muito para a Tati que não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, porque tudo que eu fiz na minha vida me trouxe aqui. Algumas coisas eu aprendi, outras coisas foram boas e vida que segue. Então, é uma experiência muito boa, aprendo mais a cada dia, quero melhorar a cada dia e deixar algo para o futuro aí para quem vem depois. Show de bola, cara. Parabéns pela iniciativa. Acho que quem tem o prazer de ser cliente de vocês consegue entender no dia a dia o que é ter carinho, o que é ter cuidado, o que é ter realmente essa visão estratégica para o cara. Né? Eu acho que isso muda o resultado do cliente, mas o principal de tudo para mim é relacionamento. Sim. Eu acho que isso é algo que vocês trazem para a mesa que é raro ver, entendeu? E transmitindo também, acho que os dois transmitem isso muito, né? O Jean conhecendo os dois hoje, credibilidade, ela chega um passo na frente dos dois. Então, acho que isso aí, na hora de alguém tomar uma decisão, fica muito mais fácil. Sem dúvida nenhuma. Né? Gente, obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso Valeu convite. demais. Agradeço. Obrigado a E vocês assim, pelo a gente convite. encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu. Valeu.